Olá, começa agora mais uma edição do podcast do ABGD News e hoje eu recebo com muito prazer Nelson Stanice, ele que é da Huawei. Nelson, muito obrigado pela gentileza da sua presença. Vamos começar falando da tua vida pessoal. Você é muito jovem. Como é que você chegou até esse mundo das energias renováveis? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, mas quão jovem você acha que eu sou? Eu acho que você não tem mais do que 25 anos. Eu tenho 29. 29, tá vendo? Quase acertei. Eu comecei com solar desde o meu estágio. Eu estagiei já trabalhando com solar, numa geradora. Na época eu trabalhava com geração centralizada. E de lá para cá, nunca mais mudei. Então, tive passagem por algumas empresas. Hoje estou na Huawei, mas sempre com energia solar. E qual foi a tua área? Qual é a tua formação? Eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico, tenho pós-graduação em gestão de projetos. E naquela época eu trabalhava com gerenciamento de projeto, construção de grandes usinas, geração centralizada, um pouco de geração distribuída também. E trabalhei na ASTT, que é uma empresa com matriz nos Estados Unidos, mas consolidada aqui no Brasil. Depois eu fui para as PFL Renováveis, aqui em Campinas. Morei em Campinas um tempo. E também trabalhando com desenvolvimento de projeto solar e um pouco de eólica também. E aí recebi o convite para vir para a Huawei. Antes de ontem completei 2 anos de Huawei. Exatamente 2 anos de Huawei. E na Huawei me aprofundei no mundo da geração distribuída. Ô Nelson, me conta uma coisa, voltando um pouquinho na história. Quando você estava lá no banco da academia, foi lá que você teve contato com esse universo das energias renováveis? Ou isso você já tinha visto em alguma viagem que você tinha feito? Como é que foi? Olha, na graduação eu fiz mecânica, né? Então, muitas vezes não tão relacionado, talvez menos relacionado com a engenharia elétrica, né? Com a solar. Talvez tive menos contato na graduação com energia solar do que um estudante de engenharia elétrica. Mas uma matéria que me chamou muito a atenção foi máquinas hidráulicas, que era uma disciplina sobre turbinas hidrelétricas, né? Sobre hidrelétricas e eólica. Essa, assim, foi uma matéria que me chamou muita atenção para o setor elétrico. E eu tenho um fascínio pelo setor elétrico, por energia hidrelétrica, pelas renováveis, eólica, solar. Mas essa foi a primeira disciplina que me chamou a atenção. Inclusive, até na época que eu trabalhei na ES, eu tive a oportunidade de visitar algumas hidrelétricas por dentro, né? Hidrelétricas construídas pela CESP na década de 60, 70, né? E são obras maravilhosas. E essa semana que passou, eu tive a oportunidade de conhecer Itaipu pela primeira vez. Puxa vida! E é uma obra assim, fantástica. Então, eu digo que a atenção pelo setor elétrico, né, a paixão pelo setor elétrico começou nessa disciplina na faculdade, e logo depois eu comecei estagiando numa empresa do setor elétrico, né? Então, tive essa oportunidade de trabalhar com energias renováveis, né, tanto solar, eólica e hidrelétrica, e ter essa vivência profissional foi muito interessante. E na tua família tem engenheiros, tem gente da área? Meu pai, ele é engenheiro de profissão, não de formação. Então, todo esse fascínio por engenharia, acho que engenheiro, independente da sua formação, ele tem a capacidade de expandir seu conhecimento para qualquer disciplina da engenharia, para qualquer uma das engenharias. Eu acho que o conhecimento, você começa na faculdade, termina a faculdade pronto para aprender, né? E você só continua. Todo dia a gente aprende coisas novas, seja no trabalho, seja em eventos que a gente participa, seja começando um novo curso de pós-graduação, enfim, curso de extensão. O conhecimento ele é diário e ele é para a vida toda, né? Contínuo. Mas eu tinha eu sempre tive uma paixão por carro. Eu fui piloto de kart minha vida inteira, né? Minha vida foi o kart. Mas sempre uma paixão por carro. Quando eu era pequeno, ainda criança, adolescente, eu desmontava o carro do meu pai para trocar peça. Comprava peça em sites
estrangeiros importava para o Brasil. Cheguei enfim, comprar e revender também, né, porque eu vi uma oportunidade, mas eu tinha uma paixão por engenharia, né? Ainda tenho, né? Tudo que é infraestrutura para mim, ou mobilidade, para mim é fantástico. Então, eu acho que é de cada um, né? Cada um nasce com a paixão, com um dom em alguma coisa. Eu acho que essa paixão por engenharia é desde criança. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, os nossos internautas, telespectadores estão falando, Mauro, você precisa perguntar se ele ainda corre e como é que era o desempenho dele nas pistas. Você era um bom piloto? Como é que foi isso? Eu considero que sim. Se a gente não gostar da gente mesmo, né? Mas diga, como é que era o Nelson piloto? E nome de piloto você tem, né? Exato. Eu acho que o esporte ele é muito importante para a formação da pessoa, do caráter. O esporte me mostrou muitas coisas. Aprender a vencer, aprender a perder, aprender a se reconhecer as suas fragilidades e melhorá-las. Isso eu aprendi com o esporte que eu pratiquei. Que apesar de ser um esporte... Dizem que é o esporte individual mais coletivo que tem. E porque no momento ali da corrida é só você. É você e a máquina. Mas antes tem todo um preparatório que envolve um monte de gente. Mecânico, equipe, fábrica, preparador, enfim. Muitas pessoas envolvidas, né? Então... Você tem que saber trabalhar em equipe e para ter um bom resultado tem que saber lidar com o time e tirar o máximo tanto de você, quanto da máquina, quanto da equipe. Então isso o esporte me ensinou. Enfim, eu tive a oportunidade de correr em vários lugares do Brasil, corri 3 mundiais de kart, 2 na Europa, 1 nos Estados Unidos. Então, foi experiência fantástica para minha vida. Não tive condição de ir mais para frente porque talvez não era para ser, talvez eu não estaria aqui, né? Mas acho que tudo acontece por um motivo, mas sem dúvida o esporte, toda a experiência que eu tive, eu carrego até hoje na vida profissional como engenheiro. E curioso que o que você fazia como esporte está diretamente ligado à questão da energia, né? Aproveito para lembrar que uma vez perguntaram para o Senna por que ele não dirigia carro em São Paulo, por exemplo. E ele disse, eu não saberia andar devagar, então eu prefiro ir como passageiro. O que era ou o que é a velocidade para você, Nelson? É adrenalina. É uma forma de viciante? adrenalina. Mas não só a velocidade, mas a competição. Né? Todo aquele ambiente. Eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, eu faço um esforço... Eu tenho esse relógio aqui que ele marca batimentos, né? Uhum. E, poxa, eu faço uma atividade física que exige muito. Meu coração dá 150, 160 batimentos por minuto. Quando eu ando de kart, 185, 190. E às vezes num treino dá isso. Puxa vida. Então, é algo... É uma paixão, né? É uma paixão. Acho que você definiu muito bem o que representa para você. E vou correr. Não tô na minha melhor forma, né? Não tenho, infelizmente, para conciliar a vida profissional com o esporte. O tempo é um fator que pede muito, né? Na época que eu só estudava, eu tinha muito tempo para treinar, né? Inclusive, na época, eu fui piloto de fábrica, né? Fabricante de kart. Mas vou correr o Campeonato Brasileiro de Kart, que vai ser em Itu. Se eu não me engano, dos dias 9 ao dia 15 de outubro. E tô, na medida do possível, treinando para isso. Não tô na minha melhor forma, mas eu ainda tenho essa paixão e essa vontade de correr. Você já tem a nossa torcida de toda a equipe aqui, com certeza. Obrigado. Já sucesso para você e, por favor, nos informe depois da data certinha do teu desempenho, que a gente vai divulgar com o maior prazer do mundo. Nelson, vamos falar um pouquinho então do mercado, falar um pouco da empresa que você está agora, que é a Howie. Sem
considerar modéstia, por favor, deixe a modéstia de lado. Você, aos 29 anos, imaginava que ia chegar onde você chegou com apenas 29 anos? Isso é fruto de dedicação, de comprometimento e até um pouco do que o esporte deu para você? Eu acho que, sim, o esporte ele ajuda muito para ter esse instinto, essa ambição. Quando a gente pratica um esporte, a gente tem a ambição, né, normalmente, de ser campeão. E isso é uma das coisas que eu trago para a carreira profissional. Mas é buscar o meu melhor. Né? Sempre buscar o meu melhor. Mas também não posso deixar de agradecer as pessoas que me ajudaram a chegar, a conhecer mais sobre o setor elétrico, sobre energia solar. Né? Então, durante minha trajetória, tanto na AES quanto na CPFL e agora na Huawei, sempre tiveram colegas que, em alguns assuntos, muito mais experientes que eu, né? E eu sempre absorvi o máximo de conhecimento possível. Mas certamente o esporte ele me fez dessa forma de ter essa ambição de cada vez chegar mais alto, né? Mas tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, como você falou, eu sou jovem ainda, né? Então tem muito chão para correr, né? Tem muitas coisas a serem feitas. Apresenta para nós a Huawei. O que é a Huawei? O que a Huawei faz? A Huawei é uma das maiores corporações do mundo. Top 100 no ranking da Fortune, Global 500, né? A Huawei é top 100 de todas as empresas do mundo. E ela é dividida basicamente em 5 grandes unidades de negócio. A primeira é telecom, então infraestrutura para operadoras de telecom. E aí um dado interessante que 95% da população brasileira é atendida de alguma forma pela Huawei, via operadoras, né? A Huawei, nessa unidade de negócio, os clientes são as operadoras de telecom. Então a Huawei fornece produtos e serviços para as operadoras. Tem a área de consumer, que tem o notebook, o smartwatch, esse daqui que eu estou usando é Huawei, smartphone, earphones e outros dispositivos. Tem a área de cloud, tem a EBG, que é Enterprise, que são produtos e serviços para empresas que não são as operadoras de telecom. Então, outros tipos de produtos que, inclusive, a área de solar, até o ano passado, estava dentro dessa unidade de negócio e no ano passado foi desmembrada para Digital Power. Então, a área de solar, que envolve solar, armazenamento de energia, né, baterias, data center, entre outras coisas, está dentro da Digital Power. E eu trabalho na Digital Power, hoje Digital Power, que é a unidade que é voltada para a energia solar. A Huawei, em energia solar já há mais de uma década, né, e é uma empresa que dita tendências, você pode ver em diferentes negócios, né, a Huawei dita tendências e em inversor fotovoltaico também não é diferente. Muitas tendências lançadas pela Huawei há muito tempo atrás, ou mais recentes, ou até agora muito recente, são tendências que ditam o mercado e muitos, como eu diria, o mercado acaba seguindo muitas tendências criadas pela Huawei. Então, uma empresa muito forte em inovação. Não digo que são todas as tendências, obviamente, sim. Não, né? Mas muitas delas, sim, são pioneirismo da Huawei. Ô Nelson, queria falar um pouquinho de um programa do qual a Huawei é signatária, que é o PSQ, o Programa Setorial de Qualidade, lançado há pouco pela BGD. Qual a importância desse programa sob o teu ponto de vista? Olha, quando a gente fala em energia solar, principalmente aqui no Brasil, ainda é algo recente. Né? Se a gente olhar os números de novas instalações por ano, aquele número da ANEEL, a gente olha que esse ano passado, 2021, teve mais de 10 vezes novas instalações do que 2018 ou 2017, não lembro de cabeça. Mas assim, mercado que cresce exponencialmente, mas é um mercado recente. O que acontece com o mercado que ainda não tão maduro, né?
as pessoas não conhecem. Por exemplo, se você vai comprar uma TV, um eletrodoméstico, a gente tem as marcas que a gente entende como sinônimo de qualidade, de pós-venda, de garantia, enfim. Quando é um mercado muito novo e as marcas são ainda não tão, como posso falar, não tão conhecidas pelo cliente final, porque o cliente final, quando a gente está falando falando em geração distribuída, principalmente no mercado residencial, o cliente final não é um engenheiro formado com pós-graduação em energias renováveis ou alguém que tem um conhecimento profundo sobre energia solar e sobre elétrica. Então, o cliente ele pode ser de qualquer profissão. Ele não necessariamente tem esse conhecimento sobre energia solar. Então, quando ele vai fazer a aquisição do equipamento, ele não sabe exatamente o que ele está comprando, porque a maioria das marcas ele nunca nem ouviu falar. Ele não sabe se marca A ou B é melhor, ele não sabe, por exemplo, né, uma questão que a gente bate muito da questão do arco elétrico, não sabe que tem o risco do arco elétrico, e eu diria até que muitos profissionais em toda a cadeia da energia solar, desde fabricantes até instalador, hoje acho que está melhorando isso no Brasil, mas muitos não tinham conhecimento sobre o risco do arco elétrico. Que explica, pode por favor, como a gente também tem um público leigo, explica o que é o arco elétrico, por favor. O arco elétrico, se eu ficar muito engenheiro, você me interrompe. Mas o arco elétrico é quando ocorre a ruptura dielétrica do ar. O que é a ruptura dielétrica? É quando, imagina que eu tenho 2 condutores aqui, ou tenho um condutor único, né, que seriam meus dedos aqui. E eu afasto eles um pouquinho. Quando eu afasto eles um pouquinho, o suficiente para que tenha a corrente elétrica consiga passar pelo ar até o outro condutor, isso é o arco elétrico. Se a gente pensar um raio, uma descarga atmosférica, ela é uma espécie de um arco elétrico. Vai criando um canal, né, e quando tem a formação desse canal, a descarga passa da nuvem para o solo ou do solo para a nuvem. É uma espécie de arco elétrico, né? Obviamente guardadas as proporções. Esse fenômeno ele atinge altíssimas temperaturas. E um detalhe importante, o arco elétrico em corrente contínua ele é muito mais poderoso do que corrente alternada. Para quem tem curiosidade, se procurar aí arc fault, que é em inglês, ou até de repente arco elétrico, vai achar no YouTube uma série de alguns vídeos explicando o fenômeno. E tem até alguns que fazem comparação do arco elétrico CC com o CA. O fotovoltaico é CC. Que é corrente contínua. Corrente contínua. Então, o arco elétrico ele é muito mais poderoso em corrente contínua do que corrente alternada. Ele pode causar muito mais danos em corrente contínua do que corrente alternada. E se a gente pensar que instalações em corrente contínua não são tão comuns assim. Toda instalação de uma casa, num prédio, ela é corrente alternada. A corrente contínua é algo, diria assim, que está ficando mais acessível por causa, ou mais conhecido por causa da energia solar, tirando aplicações em veículos, né, que também é corrente contínua. Mas trabalhar assim numa escala muito grande, né, de instalações em corrente contínua está sendo por conta da energia solar. Então esse risco do arco elétrico talvez ele não é tão conhecido como deveria ser. Isso causa incêndio. A maioria dos incêndios, existem diversos estudos feitos na Alemanha, no Reino Unido, que mostra que a maioria dos incêndios em instalações fotovoltaicas são causados por má conexão do lado CC. Porque é a má conexão que gera o arco elétrico. Lembra, né? Se eu tenho uma má conexão, a corrente consegue romper aquela barreira do ar, passar pelo ar, e esse fenômeno causa altas temperaturas que resultam no incêndio. Então esse é o arco elétrico. Dispositivo, proteção contra isso tem. Chama a FCI, que a gente fala tanto. E a gente até gravou, né? A gente gravou lá na Intersolar, né? Sobre a bancada do FCI. Porque a nossa ideia é mostrar a importância desse dispositivo, principalmente em instalações de telhado, né? Mas aí voltando, né? O cliente que está comprando o sistema, colocando na casa dele,
em sua maioria, não tem conhecimento sobre esse fenômeno, né? Então, por que ele vai pagar mais caro um equipamento que oferece mais segurança, sendo que ele não consegue ter a percepção de valor, e quando eu falo valor não é preço, mas o valor que tem um dispositivo que pode proteger a sua casa. Se ele não enxerga esse valor, ele não vai pagar mais por isso. Então, o que a gente vê no mercado hoje, muitas vezes é a briga para quem é mais barato. E para ser mais barato, você acaba abrindo mão da qualidade. E abrindo mão da qualidade, a gente pode pagar um preço alto no futuro. E eu estou enxergando assim, quando eu falo a gente pode pagar um preço alto no futuro, daqui 3, 5, 7, 10 anos, se os sistemas que são instalados hoje, ou que já foram instalados, não têm as proteções adequadas, e eles vão envelhecer, ou eles podem sofrer ação de algo externo, por exemplo, um roedor. Imagina um roedor vai lá e rói o cabo CC. Ali é uma grande chance de ter um arco elétrico que pode resultar num incêndio. Então, não foi nem fruto de má instalação ou qualquer coisa do tipo. Foi uma ação externa. Mas se tivesse a proteção, provavelmente o incêndio seria evitado. Então, se essas instalações não estão sendo feitas de forma adequada ou com produtos adequados hoje, no futuro próximo, ou um pouco mais distante, pode ocorrer uma série de eventos que vão denigrir a imagem do setor. E aí eu estou falando do setor que eu trabalho, que você trabalha, que muitos que estão assistindo a gente aqui trabalham. Imagina se começa a pegar fogo. Imagina assim, a gente mora num condomínio, eu sou seu vizinho, eu instalo solar. Eu escolhi lá, eu não conheço sobre solar, escolhi a opção mais barata, com o instalador mais barato, com o equipamento mais barato. E aí teve um incêndio. E você, antes do incêndio, estava pensando, estava até curioso, né? Falou, poxa, que legal, solar, economia de energia, sustentabilidade. Vou instalar em casa também. Aí você vê lá um evento ruim, por exemplo, um incêndio, o que você vai pensar? Exatamente. Se você não tem o conhecimento, né? Se você não é alguém especialista do setor, você não vai olhar e falar, mas o inversor era a marca tal, o módulo era a marca tal, o dispositivo tal. Não. Você vai olhar e falar, bom, solar pegar fogo eu não quero na minha casa. Não quero mais, exato. E também não quero que nenhum vizinho instale, né? Porque se pegar fogo ainda pode sobrar para mim. Então, esse tipo de imagem que a gente se preocupa. Então, o programa de qualidade, eu dei toda essa volta para te responder isso. Importante. O programa de qualidade, e ele começa com inversores, mas a ideia da BGD é expandir ele para outros equipamentos. Exato. Todos que formam o sistema, né? Os módulos, cabos e etc. Para a gente mostrar qual realmente é o grau de qualidade dos produtos que estão sendo oferecidos no mercado. Para a gente aumentar o nível de qualidade dos produtos oferecidos no mercado. Isso é muito importante, principalmente na geração distribuída e principalmente no residencial, para que o nosso setor seja sustentável, para que a gente não tenha eventos que denigram a imagem do setor e acabam que... ou pode ter no futuro, imagina se tem uma série de catástrofes, pode ter um decreto inviabilizando a solar por medida de prevenção XYZ, ou a própria imagem da solar pode ser denegrida por falta de segurança, por exemplo. Então a gente não quer que isso aconteça e o PSQ é uma grande iniciativa para melhorar a qualidade do setor. Nelson, vamos falar um pouquinho dos projetos apoiados pela Huawei. Aí eu te peço licença para puxar a sardinha para minha brasa, que é o Roadshow. Desde o primeiro ano, desde o primeiro ciclo, nós temos a Huawei como principal patrocinadora, apoiadora desse projeto que é tão bonito. O que você sente participando desta empresa que apoia esse tipo de projeto, no caso do Roadshow, que leva capacitação em energias renováveis para os 4 cantos do Brasil? Você vê, a gente estava falando de qualidade de equipamento. Agora a gente está falando de capacitação, que é um ponto tão importante quanto. E esse é dos objetivos do Roadshow. No primeiro ciclo, que foi de maio de 21 a abril, maio desse ano. Isso. A gente passou por
na maioria dos estados do Brasil, né? Nos 4 cantos do país, como você comentou. Capacitou mais de 2.000 pessoas, né? Sejam elas pessoas que nunca viram energia solar na frente, ou pessoas que estão ali só por curiosidade, né? Querendo conhecer mais, que é importante também, porque claro, pode ser um cliente. Mas também gente que quer trabalhar no setor. Então a gente está dando oportunidade dessa pessoa ter o primeiro contato e o primeiro gatilho com conhecimento de forma adequada para se tornar um profissional no futuro, né? Ou logo depois. E esse ano a gente tem uma novidade, que tem um módulo de instalador, né? Então, profissionais que já trabalham como instaladores, eles podem ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre produtos Huawei, mas também um pouco mais sobre muitas coisas que a gente fala sobre segurança, dispositivos, tecnologia, e se capacitar ainda mais, porque como a gente comentou no começo, né, o conhecimento ele é contínuo. Todo dia a gente tem que acordar e na hora de dormir a gente tem que ter mais conhecimento do que na hora que a gente acordou. O conhecimento ele é diário. Então, também é um módulo muito interessante para quem já trabalha no setor. É motivo de felicidade, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nelson, vamos falar um pouquinho do mercado. Nós tivemos este ano, um ano muito importante, né? A aprovação da 14.300, o marco legal da GD. Como é que você vê o setor para os próximos anos, aproveitando aí agora que você já está com muita experiência em função da Huawei e tudo que você já contou para nós? Eu vejo o setor ainda muito próspero. Muito próspero. A geração distribuída, a gente vê principalmente a microgeração, né, que é o carro-chefe do setor elétrico. A gente olhar a geração distribuída solar é a modalidade que mais cresce no Brasil, né, de energia. E isso é muito satisfatório para todos nós que trabalhamos aqui. E eu vejo uma prosperidade ainda de muitos anos, né, do setor elétrico, e eu vejo alguns passos sendo dados para começar uma nova revolução do setor elétrico, que são as baterias também. Então a gente já vê algumas pautas importantes serem discutidas para a viabilização da bateria, né, tanto no residencial, tanto no comercial, quanto para grandes aplicações também. E eu acredito que o armazenamento de energia vai ser um mercado maior do que a solar. Você acha que a gente caminha para isso? As pesquisas apontam para isso? Os resultados já estão sendo obtidos? Eu digo que na Europa já está acontecendo isso. Puxa vida. E aqui no Brasil, sem dúvida, a gente vai ter o mesmo movimento. Armazenamento de energia, não digo que a solar vai parar. Vai continuar crescendo. Só que o armazenamento de energia através das baterias é um mercado tão grande, com inúmeras aplicações, que em algum momento ele vai ser maior do que a solar. Ô Nelson, então no que você está dizendo essa transição energética não tem mais parada. Não. Ela vai acontecer. Vai. A não ser que a gente, óbvio, não espera isso, né? Mas a não ser que tenha algum decreto regulatório que barre tudo isso, né? Mas aí seria um antigoverno total, né? Uma medida totalmente contra a prosperidade do crescimento econômico, né? Então, tirando uma possibilidade muito remota que seria essa, a prosperidade das energias renováveis ela é muito duradoura ainda. Nelson, para a gente já caminhando aqui para a reta final, como é que você se vê daqui 10 anos? Qual é a tua perspectiva dentro do setor? Você pretende sair? Veio para ficar? E aí? Olha, eu sempre pensei que a gente idealizar como a gente vai estar daqui 5 anos é uma eternidade. Eu vejo, se a gente olhar, acho que cada um de nós pegar e olhar há 5 anos atrás o que estávamos fazendo, muitos vão ver que a vida mudou muito em 5 anos, né? Então, é verdade. É difícil prever
onde que a gente vai estar daqui 5 anos, daqui 3 anos até, eu diria que é muito tempo. O que eu faço é sempre me preparar. Então, conhecimento, outras ações e eu acho que a gente... eu sempre busco ações pró-mercado, né, para prosperidade do mercado. E eu, como profissional, eu vejo dessa forma. Eu me vejo dessa forma, eu sempre busco isso. Então, o meu plano é continuar trabalhando dessa forma. O que vai acontecer, né, no futuro a gente nunca sabe, mas eu me vejo trabalhando no mesmo setor por muito tempo. E o setor permite que você faça esse planejamento. Sem dúvida. Sem dúvida. E todos nós aqui, né? Para quem se capacitar, para quem tiver sempre atualizado, né? Porque a solar é algo fantástico, né? A gente olha pouco tempo atrás como as coisas mudam muito rápido. Né? A gente olhar de tecnologia de 3 anos atrás, hoje já mudou muita coisa e daqui 3 anos muita coisa vai mudar, né? Muitas novidades sempre vêm, né? O avanço tecnológico ele é constante e muito rápido na solar, então a gente tem que estar sempre se atualizando. E para esses profissionais que estiverem sempre se atualizando, capacitados e forem bons profissionais, eu tenho certeza que o energias renováveis é um setor que vai ser garantido de emprego para muita gente, para esses bons profissionais. Nelson Stanice, quero agradecer demais a tua presença. Acho que foi assim muito bacana poder conversar com alguém tão jovem, já com essa experiência rica. Foi muito bom. Sucesso na vida profissional, sucesso nas pistas, aí a gente vai estar torcendo. Muito legal saber desse teu lado como piloto. Eu acho que você conseguiu sintetizar de um jeito muito legal o que o esporte representa para quem pratica, né? Fica aí essa visão que eu acho que bate mesmo com aquilo que tem que ser. O esporte faz bem. Está chegando uma Copa do Mundo, para quem gosta de futebol, em novembro este ano, então tem muita coisa ainda para acontecer, tem eleição. Sucesso para você, fique à vontade aí para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço o convite, é sempre um prazer e estar sempre junto com a BGD em várias iniciativas, né, em vários eventos que a gente participa junto. Admiro a questão da preocupação da BGD com capacitação, com o projeto que a gente tem junto, né, Huawei e a BGD do Roadshow, agora com o programa de qualidade e muitas outras ações que são em prol do setor. Então eu fico muito honrado e espero ser convidado mais vezes aqui para estar junto com a BGD. Acho que a gente está muito, muito alinhado em muitos aspectos, né? Somos grandes parceiros e é isso. Eu espero que para quem tenha assistido tenha sido proveitoso também. E bom, quem tiver alguma dúvida ou quiser conversar, fica à vontade para me acessar no LinkedIn ou alguma rede social para a gente trocar experiências ou conversar mais sobre energias renováveis, que é o nosso ganha-pão, né? Com certeza, e tenho certeza que muita gente vai gostar, aprovar e, é claro, se espelhar na tua experiência, por que não, né? A gente precisa de ter cada vez mais jovens como você, empreendedores, comprometidos com aquilo que fazem. Obrigado mais uma vez e leve um abraço nosso da BGD para todo mundo que faz a Huawei. Obrigado. E obrigado a você que me acompanhou até agora. Que belo programa, hein? Te espero no próximo. Tudo de bom e até lá.